Vamos lá. Tá gravando. Beleza. Então, pessoal, obrigado por estarem aqui presentes para a gente aqui conversar mais um pouco sobre a viagem à Suíça. E o que eu quero compartilhar com vocês são as experiências, né, dos lugares, né, que foram possíveis visitar. Como eu falei no vídeo anterior, o que é importante é um bom planejamento. Veja, o planejamento, pessoal, não é uma coisa rígida. O planejamento é para a gente não perder tempo, porque várias coisas estão em jogo dentro de uma viagem. Por exemplo, coisas que para mim foram importantes para fazer uma boa viagem. O que acontece? Né? Eu tinha um roteiro esquematizado para X dias. Só que alguns contextos dessa viagem eu precisava consultar a previsão do tempo. Por exemplo, existe um lugar maravilhoso que eu acho que todo mundo deve conhecer na Suíça, que se chama Jungfraujoch. Né? É um dos lugares mais altos da Suíça, né? Considerado o topo da Europa, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, faz parte dos Alpes suíços. E seria muito interessante que a visita fosse feita num dia de sol. Só que, pessoal, eu fui no outono, né, propenso a muitos dias nublados, muito vento e principalmente muita chuva. Então, eu queria ir para Jungfrau em algum momento, mas eu tinha que ir num dia de sol. Então, como é que eu fiz isso? Motivos óbvios, né? Eu consultei a previsão do tempo, né, para poder saber qual era o dia mais interessante de fazer esse passeio. Né? Então, a gente vai chegar nesse ponto e foi só uma dica para a gente poder começar a nossa conversa, aqui, o nosso diálogo, né, e a nossa experiência. Então, primeiro dia, eu achei interessante visitar a própria cidade de Zurique. Eu sei o que Zurique tem para me oferecer. Né? Então, tem o Lago Limate, que é muito bonito, um lago transparente, tem aves, tem peixes, você olha, é um lugar bonito, é um lugar histórico, vale a pena a gente pesquisar as exposições que estão acontecendo em Zurique, é muito bacana, são exposições muito bonitas, né? De muita história, de muita riqueza de conhecimento humano. Eu fui na Biblioteca Central de Zurique, é muito bacana, né? Circulei bastante, andem a pé. No vídeo anterior eu falei muito dos meios de transporte disponíveis, mas não existe outro meio melhor para se conhecer uma cidade, né, como andar a pé. Por quê? Porque você vai conhecer as pessoas, você vai começar a se misturar com os cidadãos locais. Fui fazer compra de supermercado, enfrentar uma fila, né? Você está ali buscando os lugares, se envolvendo, é muito bacana. Então não percam a oportunidade de estarem andando a pé, né? Pelas ruas históricas, né? Tem muitas igrejas disponíveis para quem gosta, museus, vale a pena cada visita. Eu não vou falar assim todo, porque assim, existem N roteiros possíveis. Né? O que é importante observar é o seguinte: Zurique é uma cidade que fala o alemão como língua oficial. Né? Então você vai ver, né, em Zurique a principal língua é o alemão. Né? Então, quem puder falar ou dominar o alemão é importante, né? Ajuda muito. Porém, se você falar inglês, você vai também, grosso modo, principalmente nas lojas, no comércio, você vai ser muito bem recebido. Eu fui a livrarias, eu fui a vários outros lugares onde eu tive a oportunidade de falar, me comunico melhor em inglês do que no alemão, então eu fui muito bem compreendido. Tá? Então, esse passeio foi muito bacana nesse sentido, porque a barreira linguística, para mim, pelo menos, não foi um problema. Então, circulei pelo centro histórico de Zurique, tirei muitas fotos bonitas. Né? Tive a oportunidade, né, além de Zurique, de conhecer uma cidade muito bacana, que é a Basileia. Basileia não é muito longe de Zurique, né? Uma viagem relativamente tranquila. Né? Então, a Basileia seria um lugar imperdível de vocês conhecerem. É uma cidade muito bonita. Né? É a partir dessa cidade, né, que a gente consegue ver um pouco também da história da Suíça, porque ela é uma cidade luterana, né, tem o fundamento, ela é baseada no seu fundador, que é o Martinho Lutero, ou seja, teve outros, né, outros personagens que contribuíram com a história suíça, mas isso a gente repara, principalmente em Zurique, né, o peso da religiosidade na construção da cidade. Né? Os principais personagens históricos que compuseram
essa história estão presentes nos diversos monumentos da cidade. As igrejas, os mosteiros, cara, é impressionante o número de igrejas, cada uma conta uma história da Suíça. E vale a pena, porque muitas vezes tem exposições culturais que vale a pena a gente conversar e conhecer, né? A Basileia foi um outro lugar que eu conheci e que vale a pena também a visita, né? Um outro lugar bacana que para mim foi, assim, em termos de experiência, que vale a pena conhecer é Genebra. Genebra é uma cidade bastante cosmopolita no seguinte sentido. Em Genebra estão localizadas uma das grandes instituições internacionais, que é as Nações Unidas estão ali, né? E você tem a Cruz Vermelha Internacional, né? Então você vê a representação dessas instituições em loco, não tem preço. É uma honra você estar nesse lugar, né? A grandiosidade desses lugares, né? E eu, então, tinha um forte interesse em conhecer a Cruz Vermelha Internacional. Foi uma experiência muito bonita, muito bacana, né? E não se esqueçam que em Genebra você tem como língua, né, oficial o francês. As pessoas em Genebra falam o francês. E é interessante, não sei se foi, sei lá, foi uma percepção, né? Talvez, claro, toda percepção tem a sua subjetividade, mas eu senti Genebra muito mais leve, mais humana que Zurique. Eu achei Zurique um pouco pesado, não sei. Pesado é sempre entre aspas, né? Não é que as pessoas sejam mal educadas, não é disso, são pessoas muito bacanas, me trataram muito bem. Mas em Genebra eu me senti em casa. Engraçado, né? Me senti muito bem, uma cidade muito bonita, né? Com um grande peso, né, internacional dado às suas instituições. Então eu considero, além de um quadro natural também muito bonito, né? Vocês conhecerem, né, o relógio das flores, né? Vocês poderem conhecer, como é que chama? Não vou lembrar aqui agora, mas isso, tem muitas possibilidades de você conhecer o quadro natural de Genebra, que é muito bonito, vale a pena. Uma outra cidade que eu conheci, que foi bem maneiro e que vale a pena conhecer, é Lausanne. Lausanne linda também, né? Lausanne tem um chafariz gigantesco, né? Se vocês procurarem, você vê que tem um grande chafariz que, né, que vai a não sei, mais de 100 metros de altura. Eu me meti no meio daquele chafariz, a gente vai se molha todo, eu tirei fotos de dentro, né, dentro do fluxo d'água, eu tirei fotos de várias direções possíveis. É também uma cidade lindíssima, você pode conhecer, você tem um lago, né, que você pega o navio e tem milhares de aldeias, milhares é exagero, né, mas várias aldeias que foram construídas historicamente à margem do lago, né? Cada cidade, cada aldeia linda, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu desenho, com a sua história. E o que o suíço gosta bastante são de flores. São cidades muito floridas, são cidades muito bonitas, são cheias de vida, né? Então são experiências que valem a pena a gente compartilhar. Eu, a Basileia, fui 2 vezes, de tão bacana que é. Basileia recomendo fortemente, é uma cidade muito bacana, e Lausanne também, e Genebra também. E é claro que eu gostaria, né, de ter conhecido outras cidades, mas, pessoal, é muito difícil você esgotar a experiência de visitação, porque cada lugar tem uma história, ela te captura, né, de uma maneira assim, incrível. E, claro, a experiência mais marcante para mim foi justamente a visita a Jungfrau, né, onde você, para chegar até lá, você passa por uma cidade chamada Kleinsteiberg, que é muito bonita. O trem tem um sistema de tração para você poder fazer com que né, o trem chegue nas montanhas. Aquilo custou, historicamente, né, a vida de muitos operários jovens. Eu fiz o cálculo, a média de idade dos operários na ocasião era 18, 20 e poucos anos de idade, morreram pelos desabamentos na construção dos acessos, né? Mas, cara, a viagem vale a pena a cada segundo. A visão que você tem, né, do gelo, eu não peguei olha que eu não peguei um tempo frio, relativamente, porque, pelo contrário, como eu estava no outono, a estação que foi a minha visita, boa parte da cobertura de neve já tinha sido derretida. Não eram todos os pontos dos Alpes que estavam com neve, né? Só os pontos mais altos, que são chamadas neves eternas, elas permanecem ao longo do ano. Mas, assim, grosso modo, aquelas que são mais baixo, né,
em altitude mais baixa já haviam derretido. Tá? Então, eu particularmente peguei a temperatura local nos Alpes, né, nessa localidade chamada Jungfraujoch, peguei -4 graus. Né? É um frio danado, é muito frio, venta bastante, né? É uma experiência inacreditável, porque você tem um acesso a uma determinada ponte em que você olha dos dois lados e vê, né, os cenários que são paradisíacos. E claro, se eu falei de neve, a experiência mostra o seguinte: todos nós, no Brasil, temos experiência muito forte com calor e com chuva, mas nós não temos experiência de neve. Então, é de fundamental importância que vocês comprem nos seus locais de origem, em casas que sejam representantes que tenham o material de frio, para vocês comprarem as chamadas roupas térmicas. A roupa térmica é de fundamental importância quando você faz passeios a regiões muito geladas, porque o frio é cortante. Né? O vento, a sensação térmica é muito desagradável. Então, eu tinha uma roupa térmica, eu não vou lembrar o nome do material agora, e ela faz um isolamento térmico muito importante. E protege, muito bom. Eu usei a roupa térmica, calça térmica, camisa térmica, tem inclusive meia térmica, né, sapato, tudo direitinho, e claro, e por cima você vai colocando a sua roupa normal. Em princípio, a roupa térmica ela dá conta das necessidades de proteção da temperatura gelada na Suíça. Como eu falei, eu não fui numa época de tempo muito frio, mas para os padrões brasileiros é frio mesmo na chuva, porque você pega temperaturas baixas na parte da manhã com chuva de 10, 9 graus, assim, tranquilamente. Eu vi temperatura de 9 graus, 8 graus com chuva. Então, para os padrões brasileiros, é muito frio. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu passei para Genebra, eu tive que sair muito cedo de casa, porque senão você perde o passeio dentro do trem, porque o deslocamento de Zurique a Genebra é muito grande, são pelo menos umas 3 horas de trem. Né? Então, Zurique fica no extremo leste da Suíça e Genebra do outro lado, praticamente quase chegando à França. Então, você tem um tempo aí de deslocamento muito grande, né? É um trem rápido, mas são 3 horas de viagem. Não é mole, não. Né? Para você poder dosar bem o tempo, para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Então, essa é uma outra equação importante quando vocês estiverem fazendo deslocamento entre cidades. Então, você tem que conhecer o schedule, né? A programação de saída, de partida para cada localidade, e aonde você vai estar vai ser de fundamental importância para vocês fazerem o cálculo do deslocamento do trem. Por exemplo, se vocês me perguntarem em termos de experiência, se eu voltasse à Suíça, se eu ficaria em Zurique, eu diria que não. Por quê? Você não falou que é uma cidade legal? Por que você não ficaria em Zurique? Porque justamente pela localidade, como ela está mais a leste, ela quase faz fronteira, né? É muito perto da Áustria e de Liechtenstein, então ela está muito para lá, muito para o lado direito. E eu, para poder ir para Genebra, eu tenho que fazer um circuito muito grande. Então, eu recomendo, pelo menos na minha avaliação inicial, que vocês se hospedem em Berna, que é a capital da Suíça. Se vocês localizarem Berna, Berna fica muito central à Suíça. Então, você tem mais ou menos uma equidistância entre as cidades importantes que se concentram mais a oeste e as cidades também de interesse histórico, cultural, né, interesse turístico mais a leste. E também ao sul, que é a região italiana da Suíça. Então, eu acredito que Berna possa ser assim, um grande referencial de hospedagem. Apesar de ser um centro antigo, um centro histórico, mas tem muitas oportunidades, muitas ofertas de hotéis em conta. Então, eu acredito que na próxima viagem que eu for fazer à Suíça, eu não ficaria hospedado em Zurique. Apesar de ter falado no vídeo anterior que a proximidade do aeroporto era uma coisa importante. Mas como eu domino um pouco mais o sistema de transporte, os schedules, né, como é que estão montados, estruturadas, as diversas formas de partida e saída e chegada de cada cidade, então, para mim, hoje, eu não tenho esse receio. Claro que para o marinheiro de primeira viagem, eu recomendo que vocês fiquem próximo do aeroporto. Para mim, foi mais seguro assim.
além de eu ter um interesse específico em Zurique por causa das atividades acadêmicas a qual eu estava feito e que para mim era importante estar em Zurique. Mas para o turista que vai lá fazer o passeio, uma coisa, né, querendo conhecer, e normalmente o Brasil, como a Suíça é um país caro de visitar, não só pela passagem aérea, mas também pelo gasto, né, porque a Suíça é cara, né? Então, eu recomendaria fortemente aqueles que têm uma dificuldade de fazer um planejamento, eu tenho pouco tempo para estar na Suíça, então, lá, 3, 4 dias, pelo que uma vez eu averiguei, que é o tempo médio que um brasileiro fica, 3, 4, 5 dias, então eu recomendaria de verdade. Caso não haja interesse em estar em Zurique, nada especificamente, mas para mim eu tinha um interesse em Zurique, caso Zurique não precise fazer parte do seu roteiro central, então eu recomendo fortemente que vocês se hospedem em Berna, pela equidistância entre as cidades. Eu acho que aí vocês podem ter uma experiência interessante, já que uma das moedas mais caras da Suíça não é o franco suíço, é o tempo. Porque a Suíça é um país muito bonito e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E se a gente não se programar de maneira adequada, uma perda de um trem, de um horário de trem, pode significar um atraso de até de 2, 3 horas na sua programação. Então, a gente tem que estar atento a isso, entendeu? Então, por isso a minha recomendação forte de que o seu QG, vamos dizer assim, onde vocês se hospedem de maneira oficial, vamos dizer assim, aquilo que vocês escolheram para hospedar, seja em Berna. Eu, na próxima viagem que fizer a Suíça, eu vou me hospedar em Berna, porque eu acredito que seja equidistante das regiões principais de visitação turística da Suíça. Ok? Então, aqui estou relatando mais um pouco da minha experiência, tem outros, a gente pode aprofundar outros temas, e a gente vai conversando aqui. Muito obrigado, visitem, curtem o nosso canal, estamos aqui presentes para compartilhar uma experiência, ok? Grande abraço. Foi? Foi. Você falou, peraí,